Marcos capítulo 16, do verso 1 até o verso 3. Você achou aí na Bíblia? Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículo 1 ao 3. A palavra de Deus diz: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Amém. Vamos orar. Pai, nós estamos lendo a Tua palavra é o verdadeiro alimento que nós mais necessitamos. Ela mesma diz: nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da Tua boca, é essa que alimenta e é essa que nós precisamos. E por isso a nossa oração, pedindo que o Senhor realmente fale conosco essa noite. Não estamos aqui para ouvir os homens, suas ideias, doutrinas, filosofias, mas a palavra do Senhor, que ela seja ministrada pura e chegue ao nosso coração, transforme a nossa vida, nos edifique, produza mudanças em cada um de nós. É a nossa expectativa e é isso que te pedimos em oração. Eu entrego a minha vida a Ti, meu Deus, e peço mais uma vez Tua graça, Tua misericórdia sobre mim, e que a unção do Espírito Santo esteja também sobre mim, para que eu seja capaz de ministrar a Tua palavra com poder, de quebrar barreiras e transformar as nossas vidas. É o que eu te peço em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, eu já preguei aqui na igreja a respeito desse texto algumas vezes, em que as mulheres vão ao túmulo de Jesus, não é, procurando prestar ali uma homenagem. E há várias lições que a gente pode tirar disso, algumas boas, algumas nem tanto, não é? Mas a gente às vezes vê também por um exemplo negativo, coisas que a gente não deve fazer. E eu já preguei algumas vezes nesse contexto. Mas hoje eu queria chamar a atenção para a atitude do coração dessas mulheres que ali foram com esse propósito. E olhando para a palavra de Deus, a gente percebe que obedecer é sempre bom. Nunca é demais, nunca há prejuízo na obediência. Muito pelo contrário, é a desobediência o grande problema da nossa vida. Agora, obedecer é bom, e você concorda? Então pense também o seguinte: por que nós obedecemos? E aí entra algo muito importante, que é a motivação, que é algo que muitas vezes eu falo aqui na igreja. A motivação, às vezes, é mais importante do que a própria ação. Às vezes a gente faz alguma coisa, faz porque tem que fazer, é um dever, é quase que uma obrigação. Tudo bem, a gente faz, mas qual é a motivação? O que é o motivo que está por trás? Qual é o nosso estímulo para realizar? E isso é algo que só Deus conhece, só Ele pode ver, e que Ele valoriza muito, segundo nós vemos na palavra de Deus. Então obedecer é importante, mas o porquê eu obedeço também é muito importante, porque essa é a minha motivação. Às vezes a gente obedece só para não apanhar. Já aconteceu contigo isso? Durante a vida, durante a infância, né? Você obedecia para não apanhar, para não acontecer coisa pior. Mas é essa a motivação que Deus espera de nós? Obedecer apenas para que não aconteça coisa pior? Ou porque de fato o nosso coração está em Deus e temos por Ele algum respeito, algum carinho? Não é? Essa é a grande questão que eu quero debater contigo essa noite, olhando para a palavra de Deus. Porque obedecer sob pressão não é o mesmo que obedecer de coração. De coração é o que Deus espera. Não porque eu tenho que fazer, porque senão vai acontecer alguma coisa, senão vai piorar.
Não é isso que está em jogo quando a gente fala de obediência em relação a Deus. O que Deus espera de nós é obediência de coração, com o desejo de demonstrar amor e compromisso. Assim deve ser o nosso relacionamento com Deus, de amor e de compromisso, porque o dele para conosco também é assim. É um relacionamento de amor porque nos amou, nos salvou, como diz a Bíblia, não é? E é um relacionamento de compromisso porque cumpre a sua palavra para conosco. Então esse deve ser também o nosso relacionamento para com Deus. Só que na maior parte dos casos, isso não acontece. A gente reage a estímulos externos e não do coração. A nossa primeira iniciativa é fazer alguma coisa porque há um estímulo exterior. E não porque o meu coração está ligado a Deus e está me levando a fazer daquela forma. E isso é assim na sociedade em que a gente vive. Tudo tem um motivo, tudo tem uma razão, não é? Tudo tem um porquê. E a pergunta que muitos de nós fazemos a todo momento é: o que eu vou ganhar com isso? Qual é a vantagem de fazer isso? É a sociedade do marketing, não é? E a igreja também acaba sofrendo com isso, porque a gente quer saber o que vai ganhar obedecendo, o que vai ganhar vindo à igreja, o que vai ganhar tendo uma vida com Deus. E isso é prático da propaganda. A propaganda, ela sempre te diz a vantagem de você consumir determinado produto, de você ter um determinado comportamento. Essa é a alma da propaganda, e dizem por aí que a propaganda é a alma do negócio, né? Então a gente acaba sendo contaminado por esse mesmo tipo de reação e de relacionamento. Quando tem muita propaganda, o culto enche. Já percebeu isso? Qual é a propaganda? Venha porque vai ter isso, vai ter aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu me lembro que antes de viajar eu fiz uma pregação aqui que eu cheguei a falar um pouquinho sobre isso. O que vai ter? O culto é normal? Não é igual o aluno que perguntou para o professor: a aula hoje é normal? Ele falou: não, vai ter o Papaléguas e o Batman em cima dele. O que é normal? É normal, né, irmãos? O culto tem que ser diferente, tem que acontecer alguma coisa diferente no culto. O culto é normal, todo culto é normal. Somos nós aqui reunidos com um propósito de amar a Deus, de cultuá-lo, de engrandecê-lo, de louvá-lo, de ouvir sua palavra, de levar em conta o que ele tem a dizer, de mudar a nossa vida. Isso é o culto. Mas isso parece que já hoje não funciona muito. Então a gente tem que recorrer à propaganda. E algumas igrejas costumam fazer isso, botam um letreiro: olha, no dia tal vai estar aqui o fulano de tal, o cantor tal, o pastor tal, o pregador tal, e vai ter isso, e vai ter aquilo, e vai ter o teatro, e vai ter a dança. Aí você diz: poxa, esse culto vai me divertir, então eu vou. Eu tenho a ganhar com isso. Isso vai ser prazeroso para mim. Mas pergunta você: o culto tem que ser prazeroso para mim? É completamente contrário ao princípio da palavra culto. Culto é cultuar alguém. Então quem tem que ter prazer no culto é aquele que é cultuado. Quem é que tem que gostar desse culto aqui? Sou eu? E veja, gosto não se discute, dizem por aí, porque cada um de nós tem um gosto. Se a igreja quiser agradar todo mundo, ela não agrada ninguém. Porque tem irmão que gosta de música lenta, outro gosta de música rápida, outro gosta de reteté, outro gosta de pular, outro gosta de subir pelas paredes. Cada um gosta de uma coisa, né? Um gosta de culto mais quente, outro mais frio, um com calor, outro com ar-condicionado, um com a cadeira, outro em pé, outro dando rodopio. Então cada um gosta de uma coisa. Mas não está em jogo o que a gente gosta. Está em jogo é o que gosta aquele a quem queremos agradar. Quando nós viemos para cá para ser agradados, ou viemos para cá com o intuito de agradar alguém? Essa é a questão. E aí que está a palavra motivação. Qual é o meu motivo
O que me levou a sair de casa, botar uma roupa, vir para cá? Eu quero ter uma sensação ou eu quero provocar uma sensação naquele a quem eu vou cultuar? Tudo muda quando eu começo a pensar dessa forma. E aqui a gente volta a esse texto porque a gente vê aqui algumas mulheres que elas fizeram o contrário do que eu estou falando aqui. Elas disseram não a um estímulo externo e disseram sim a um estímulo interno. De que forma isso se dá? Elas decidem prestar uma homenagem a Jesus que havia morrido e sido sepultado. E o estímulo externo dizia assim para elas: não vão, vocês vão quebrar a cara. Porque vai chegar lá, tem uma pedra grande tapando a entrada do túmulo, não vai ter, tem guardas guardando aquilo lá. Tudo levava a crer que era uma furada elas fazerem isso. Mas elas não respondem ao estímulo externo. Elas respondem ao coração, ao estímulo interno, a motivação que vem de Deus. E aí também cuidado com isso. Eu não estou dizendo para você ficar ouvindo sempre o seu coração, até porque a Bíblia diz que o seu coração é enganoso, não é? Mas eu quero que você seja sensível à voz de Deus, ao que Deus realmente motiva no coração, que é contrário muitas vezes aos interesses pessoais. Muitas vezes, quando a gente diz sentir no meu coração, a gente está sentindo algo que é favorável aos nossos interesses. Dificilmente alguém diz sentir no meu coração tomar um prejuízo. Dificilmente alguém diz isso. Porque ele sempre está relacionado aos meus interesses. Mas ser tocado por Deus no seu coração é que faz toda a diferença. E após a morte, então, de Jesus, em que os próprios discípulos, a Bíblia diz, se esconderam com medo, foram se refugiar num lugar, esqueceram da promessa que ele fez de que voltaria, de ressuscitaria, não é? Mas algumas mulheres que eram devotas a Cristo, comprometidas com ele, permaneceram com Jesus. O que essas mulheres fizeram foi mais do que fizeram os discípulos. Embora eu lembre que uma vez preguei aqui também dizendo que a atitude em si demonstra uma certa falta de fé, porque Jesus disse que ressuscitaria. Então, se você analisar por esse lado, para que homenagear um corpo que daqui a pouco vai receber vida de novo? Mas há tudo muito confuso no coração. Porque a morte, ela é chocante, ela é impactante. Tanto que os discípulos, que eram os primeiros a dever crer, né? Eles mesmos ficam com medo, vão se esconder, vão se refugiar. Mas as mulheres, elas não fazem isso. E aí, irmãos, a gente tem que constatar, tem mulher muito mais corajosa do que homem. Tem ou não tem? Os homens conseguem admitir? Tem mulheres muito mais firmes do que homens. Os discípulos foram se esconder e as mulheres foram lá no túmulo de Jesus. E o que elas fizeram? É no que elas fizeram que nós vamos ver a motivação, que nós vamos ver o coração trabalhando junto com Deus. Veja o que diz a Bíblia no verso 2. E muito cedo é de madrugada, lá estão elas. Onde estão os discípulos? Dormindo, certamente, né? Cheio de medo, dormindo até tarde, porque estão deprimidos. Mas as mulheres acordam cedo, acordam de madrugada, e lá vão elas. Levantam-se e vão lá. Versículo 1, disse, passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé, o que elas fizeram? Compraram aromas para irem embalsamá-lo. Quem comprou? Elas. Com dinheiro de quem? Delas. Gastaram do próprio dinheiro. Não foram fazer uma vaquinha com os discípulos, não foram pedir doações. Compromisso.
Percebe, irmãos? Envolvimento, compromisso, está muito relacionado também ao que a gente investe, ao que a gente desprende, solta, abre mão. Então elas, do próprio dinheiro, compram aqueles preparativos, de madrugada se levantam e vai. Aí vão para onde? Para um lugar bonito? Não, vão para um cemitério. Programão, hein, irmãos? Programaço. Vamos visitar um cemitério. E vão sem saber se vai dar certo, sem ter certeza de que vão conseguir. O versículo 3 que a gente leu diz: diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Há uma dúvida aqui. Quem é que vai remover essa pedra? Algumas pessoas fazem assim, diante de uma dúvida, a gente senta e espera. Não é assim que muitos fazem? Há uma dúvida, então eu vou sentar aqui e vou esperar. Não, elas pegam e vão. Vão com a dúvida mesmo. Quem é que vai remover a pedra? Não sei, mas eu vou. Alguma coisa vai acontecer. Tem uma fé envolvida nisso aí. Porque quando não há fé, a dúvida me faz parar. Não, vou perder meu tempo, chega lá, tem a pedra. É melhor a gente esperar ver o que vai acontecer. Está muito cedo ainda, de madrugada, está escuro. Vamos esperar clarear. Então você vê fé, você vê desprendimento, você vê comprometimento, você vê coração e ação andando juntos aqui nesse comportamento. E aí o que fica para a gente? Fica para a gente o exemplo. O bom exemplo que a gente tem que trazer para a nossa vida. Como é que nós temos respondido aos desafios da nossa vida? Vamos refletir agora, cada um individualmente, porque a nossa vida é diferente, nossos desafios são diferentes, mas eu acredito que todos nós temos desafios. E como é que a gente responde a estes desafios? Fazendo mais perguntas, como eu disse ainda há pouco, por que você está aqui hoje? Por que você está aqui esta noite? Qual o verdadeiro motivo? Qual a motivação? O que te fez sair de casa nessa noite? O que motiva você a fazer o que você tem que fazer? Amanhã, talvez você tenha que ir trabalhar. Alguns terão que cuidar da casa. Alguns terão que apoiar parentes, amigos. Alguns terão que fazer uma visita. Alguns terão que se doar para alguém. Alguns terão uma missão difícil amanhã. Talvez alguém tenha que suportar um fraco amanhã. Talvez alguém tenha que amar alguém que não merece amor amanhã. E o que motiva a gente a enfrentar desafios dessa natureza que fazem parte da vida de todos nós? Essas mulheres, elas não tinham cargo no ministério de Jesus. Não tinham e nunca tiveram. Nenhuma delas tinha o cargo de pastora, apóstola, episcopisa, diaconisa ou qualquer outra coisa que você queira chamá-las. Nenhuma delas teve um cargo nomeado, nenhuma delas foi destaque na igreja por um nome, por um cargo, por um prenome, nada disso foi usado em relação a elas. Mas elas eram cheias de amor. Elas eram cheias de amor que levava à ação. O amor que move a ação. Ou seja, a verdadeira motivação é o amor. É o amor que leva à ação. O amor que elas sentiam por Jesus é que fez com que elas fizessem o que fizeram. E isso não desapareceu nem quando Jesus morreu. Porque não esqueça, Jesus está morto. Apesar da promessa, mas o fato é que nesse momento ele está morto. Tanto que elas vão cuidar de um corpo. Elas não vão com uma esperança muito grande de que essa morte seja revertida. Mas o verdadeiro amor não acaba com a morte. O verdadeiro amor, ele suplanta a morte. Por isso Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, o amor jamais acaba. Você já leu lá 1 Coríntios 13?
porque o amor vence até a morte. E foi por amor que Jesus nos salvou. A Bíblia diz: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi por amor que Deus se motivou a salvar, e foi esse amor que essas mulheres tinham por Jesus e que não cessou com a morte dele, não cessou nas horas da crise, não cessou diante de um túmulo fechado com uma grande pedra que elas não conseguiriam de fato mover. E elas também não ficaram paralisadas com a possibilidade de que houvesse ali um obstáculo. Sabiam que a pedra estava lá, mas mesmo assim foram. E muitos de nós desistem sem nem saber se tem pedra, irmão. Eu vejo muitos de nós, cristãos hoje, desistindo sem nem ver. Veja, elas não desistem mesmo sabendo, porque elas viram a pedra ser colocada. Mas mesmo sabendo que a pedra estava lá, elas foram. E alguns de nós desistem só pela dúvida se tem ou não uma pedra. Irmãos, a gente precisa aprender com essas mulheres a agir com amor na motivação do nosso coração, que ama a Cristo e que vai enfrentar qualquer possibilidade de dificuldade com fé. Eu não sei quem vai tirar a pedra, mas eu vou. É assim que elas foram. Há uma pedra lá e eu não sei quem vai remover, mas eu sei que não sou eu, porque eu não consigo, eu sou fraco. Elas sabiam que as três, por mais que fizessem força, não iriam mover aquela pedra. Mas por isso elas perguntam: quem irá? Elas sabiam que de alguma forma, alguma coisa, algum milagre iria acontecer. Então o nosso amor, ele precisa ser assim também. Para que a gente faça o que precisa ser feito, o que deve ser feito, mas faça com coração, não por mera obrigação. Um amor sem barreiras, que não mede esforços, não mede sacrifícios. Um amor que simplesmente faz, que move, que impulsiona. Quando você vê, você já está lá. Você não pensa muito. Você sabe das dificuldades, mas você enfrenta. Esse é o poder do amor. O que essas mulheres fizeram, elas fizeram no poder do amor. O amor de verdade. E aí é importante saber que existe amor que não ama, por incrível que pareça. O amor que não ama é aquele que defende os seus direitos e os seus interesses. É aquele que não perdoa as ofensas. E não é esse o amor que Jesus nos ensinou, né? Jesus não ensinou que a gente só deve fazer as coisas quando a gente ganha alguma coisa com isso, quando há algum interesse nosso envolvido. Jesus não ensinou que a gente deve amar só quem não nos ofende. Muito pelo contrário, ele ensinou que a gente deve amar até quem nos ofende, até o inimigo, né? Então o amor vai muito além do que a gente pode imaginar. E por isso essas mulheres dão uma lição nesse aspecto, nesse sentido, para nós, porque elas foram fiéis ao Senhor e mostraram carinho e amor, não apenas quando estavam na frente de Jesus, porque isso também é outro aspecto muito importante. Na frente eu faço uma coisa, e por trás. Na frente eu mostro respeito, eu mostro consideração, porque eu estou diante da pessoa. Mas quando ela vai embora, eu sou o primeiro a falar mal dela. Não é assim que essas mulheres fizeram. Elas não apenas o amaram quando estiveram frente a frente com Jesus, mas também quando ele estava morto, quando ele já aparentemente não poderia ver o que elas estavam fazendo, elas mesmo assim fizeram. Porque não fizeram por uma recompensa, não fizeram por um interesse, mas fizeram por um amor de coração, por uma obediência de coração. E elas acompanharam Jesus. Veja Marcos capítulo 15, um pouquinho antes, no verso 40. Olha o que diz ali: estavam ali também algumas mulheres observando de longe. Entre elas, as mesmas, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé.
As mesmas três são citadas como estando ali, observando Jesus na cruz. Até o fim estão com Ele. Não estão só na bênção, não estão só no sorriso, mas também estão na dor, na aflição e na morte. E muitas vezes a gente fala isso, né? Os verdadeiros amigos a gente conhece na hora da dor, na hora da doença, na hora da aflição. E é nessa hora que estão ali essas três mulheres ao lado de Jesus quando Ele está na cruz. E mesmo depois, quando Ele está morto e não pode mais vê-las, segundo o pensamento delas, não pode mais reconhecer esse tipo de trabalho, não pode mais oferecer nenhuma recompensa, nem dar um elogio, elas continuam da mesma forma. Essa é a lição que Deus quer dar para nós. Para mudar a mentalidade, para mudar a motivação, para questionar dentro do coração de cada um de nós, por que eu faço o que eu faço? Por que eu faço o que eu faço? É porque tem alguém olhando? É porque eu vou receber um reconhecimento? É porque eu serei aplaudido? É porque eu serei notado? Porque eu serei recompensado? Ou eu faço o que eu faço porque eu amo ao Senhor? É isso que essas mulheres estão ensinando para nós. E a Bíblia diz que Deus tem os olhos em nós. Ele sabe. Eu não consigo enganar ninguém. Talvez eu consiga enganar as pessoas, mas certamente a Deus eu não consigo enganar. A Bíblia diz, os olhos do Senhor. Vamos ler aqui alguns versículos. Jó 34, 21. Vamos ler. No livro de Jó, capítulo número 34, no versículo número 21 de Jó, capítulo 34. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Olha que coisa. O que você faz, aonde você vai, o que você pensa, o que você faz, Deus está vendo. E o outro versículo que eu citei, Provérbios 15, 3, também diz, Provérbios capítulo 15, versículo 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e também quem? Os bons. Contempla todos. Contempla o que presta, o que não presta, o que faz, o que não faz, por que faz ou deixa de fazer. Deus tem os seus olhos sobre todos nós. Não apenas no exterior, mas especialmente no coração. O único que conhece o coração do homem é o Senhor. Porque a Bíblia diz que o coração, eu repito, é enganoso. Ele engana a mim, ele engana você, faz com que a gente engane uns aos outros, mas Deus é o único que enxerga o coração. É o único que sabe o porquê do porquê você faz alguma coisa. Qual o seu interesse, qual a sua motivação, só quem consegue enxergar isso é o Senhor. E é certamente aquilo que essas mulheres fizeram. Embora Jesus estivesse morto, não é? Certamente o que elas fizeram foi contemplado por Deus. E eu creio nisso com base no próprio texto que nós acabamos de ler. Perceba o seguinte, quem era a mulher, uma delas aqui chamada Maria Madalena? A mulher de quem o Senhor expelira 7 demônios. Uma ex-endemoniada, mas ela sabia amar. E por isso ela foi a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado. O texto vai continuar e vai dizer para nós isso. Valeu a pena. Agora eu pergunto, ela fez por causa disso? Ela fez porque haveria esse prêmio? Ela saberia que haveria esse prêmio? Não, ela nem estava pensando em ressurreição. Ela estava pensando em homenagear um corpo morto. Mas Deus não deixa passar. Quando Ele vê o coração sincero, quando Ele vê a atitude sincera,
o Deus que ama também recompensa. E por isso ela foi a primeira a ver Jesus. No versículo 9, diz assim: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a quem? Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Está aqui ela. Uma das 3 que foi ao túmulo foi a primeira pessoa que teve o prazer, a glória de ver Jesus depois da ressurreição. E os discípulos? Versículo 10. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam como? Tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, o que fizeram? Não acreditaram. Não acreditaram. Por que não acreditaram? Porque eles não tinham motivação para acreditar. Não acreditaram porque eles tinham outras motivações. Porque o coração não estava ligado. Estavam interessados em outras coisas, outras preocupações, medo, temores, que vai ser da gente agora? E agora, o que nós vamos fazer? Esse era o coração deles. Em outro lugar, não em Cristo. Mas o de Madalena estava em quem? Em Cristo. E aí, ela é a primeira a vê-lo. E ao contar para os outros não acreditam. E muitas vezes a gente acaba deixando de ser fiel nos nossos compromissos para com Deus, pelo mesmo motivo desses discípulos, pela falta de fé e de motivação errada. Mesmo ouvindo o relato, não acreditaram. Mesmo ouvindo, não creram. Por que não creram? Porque não tiveram fé. O que é fé? A certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não são vistos aos olhos. E eles não tiveram fé, porque não estavam compromissados o suficiente com Jesus. E aí, mesmo ouvindo a notícia, não acreditam. E esse, às vezes, é o retrato de muitos de nós. Não mostramos a nossa fé por falta de convicção, por falta de compromisso e no final, no resumo de tudo, por falta de motivação ou motivação errada. Motivação certa produz a fé que agrada a Deus. Mas a motivação errada pode produzir muita frustração naquele que aproxima-se de Deus. Que Deus possa nos ensinar a ter a motivação certa. Que o nosso relacionamento seja baseado em motivos certos. Por que eu oro? Eu oro porque eu tenho medo que se eu não orar, vai acontecer alguma coisa. Muita gente ora assim. Muita gente ora assim, é a superstição evangélica. O patuá é a oração. Transformamos algo bom em algo ruim com a motivação errada. Transformamos algo certo em algo errado porque o motivo pelo que fizemos foi errado. Por que oramos? Por que lemos? Por que fazemos a obra? Por que damos o dízimo? Motivação errada. E aí o certo se torna errado. Vamos fazer uma oração essa noite. Que Deus nos ensine a amar como essas mulheres. Que a gente não fique num quarto lamentando e chorando, cheio de medo do futuro incerto que a gente acha que é incerto. Mas que mesmo diante de pedras que a gente sabe que existem, a gente continue caminhando em frente e fazendo o que tem que ser feito. Não pela expectativa de um prêmio ou de um ganho, mas por simplesmente manifestar amor àquele que nos amou. Que isso seja a grande motivação para qualquer um de nós. Obedecer, sim, mas de coração.
Obedecer, sim, mas com amor e com a motivação correta. Que Deus nos ensine a aceitar isso. Que Deus nos ensine a aprender com gente como Madalena, de quem ninguém esperava nada, a quem ninguém dava nada, por causa da sua origem, por causa do que ela já fez um dia, mas foi ela a primeira que viu Jesus, pelo coração. Porque o que Deus está procurando, irmãos, é o coração. São os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O que Deus está procurando não são as atitudes nem o que trazemos nas mãos, mas são o porquê fazemos as coisas e a motivação que temos para realizá-las. Peça a Deus, junto comigo agora em oração, que o Senhor nos ajude a corrigir os nossos motivos, a corrigir as nossas ações, para que elas sejam motivadas pelo amor que temos por Deus. Pai, fala ao coração do teu povo essa noite, para que nós possamos julgar a nossa motivação, para que nós possamos questionar de fato por quê, e se a resposta for errada, que a gente consiga corrigir. Nos ensina, Senhor, a corrigir as motivações e a tratar o nosso coração, para que ele seja sempre obediente ao Senhor, mas não por interesse, mas por consideração, mas por amor, e assim a gente faça. Porque quem ama obedece, disse o Senhor Jesus. Que o Senhor nos ensine isso, Pai, para que possamos participar da ceia essa noite, também com o coração aberto, com a motivação certa. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém.